Boa tarde, gente. Boa tarde, mestre Matilha. Hoje eu vou fazer uma leitura um pouco diferente, vou fazer uma interpretação a partir de 3 figuras, figuras de lives, tá? Daquelas capas da live. São 3 aleatórias de lives diferentes, foram escolhidas intuitivamente. Então, e eu também não revi novamente as lives, porque eu não queria essa influência. Eu tô querendo muito mais o entendimento dos símbolos, que foi o que a Padilha pediu, através de uma intuição, e o mestre confirmou, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar para vocês as imagens, de uma por uma. Depois eu vou mandar no grupo, na verdade vou mandar para o mestre, se ele desejar mandar no grupo, para vocês avaliarem da própria forma de vocês e ver o que vocês acham, qual é o entendimento de vocês também a respeito disso. Lembrando que eu vou interpretar a partir do que eu entendo, a partir do que eu sinto, a partir de onde elas vão me levando, né? E bora que vamos, porque a cartomancia pra mim é isso. Nós somos o oráculo. Nós somos o oráculo. Então vamos lá. A primeira figura que eu escolhi, eu não lembro, porque aqui eu cortei o nome da live, então eu vou lembrar o nome da live. Mas essa figura, ela traz o que seria pra mim aqui a Dama da Noite, sentada num trono, né? Esse trono que pra mim também tem muitas representações dentro desse trono infernal. A primeira coisa que me chama muita atenção dentro desse contexto é que nós estamos falando do nosso poço infernal particular. Cada pessoa tem um inferno, cada pessoa tem um desejo, cada pessoa tem um objetivo, cada pessoa tem uma fraqueza dentro desse inferno. Então, quando ela se coloca dentro desse inferno, dentro desse poço, mas esse poço também reflete o que está fora. Quando ela se coloca dentro desse trono, desse inferno, ela está trazendo vários arquétipos dentro desse trono, no meu entendimento. Eu tenho o arquétipo de Azazel e eu tenho Belzebu dentro dessa estrutura. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos falando da manifestação da terra e nós estamos falando da manifestação do fogo. Dentro da minha compreensão, eu sempre associo cada daimo também a um elemento e a uma erva, certo? Então, nós estamos falando da estrutura da terra com Belzebu, porém, Belzebu fala muito da nossa magia. A nossa magia é o nosso poder ancestral, é o nosso poder de manifestação, é o nosso poder emanativo, certo? E a gente vai falar do desejo, da força de vontade, da gana e dessa manifestação maior, dessa manifestação espiritual, que seria aqui essa guerra de Azazel. Por que eu falo dessa forma mais abstrata? Porque todas essas transformações, elas são internas, elas são dentro da gente. A gente briga com a nossa guerra, né? A gente aprende a guerrear, a gente aprende as estruturas a partir daquela energia que a entidade, que o Daimon traz. Da mesma forma que a gente aprende a disciplina, a gente aprende a magia, a gente entra nos nossos abismos, porque Belzebu para mim traz muito isso do abismo, né? E o abismo é esse ponto de crescimento, de onde a gente vai dar esse salto para esse crescimento, mas sempre a gente tem esse abismo antes, esse ponto de morte, renascimento e transformação. Belzebu vai trazer esse arquétipo. Nós temos essas 2 caveiras aqui, né, nesse trono, que fala exatamente disso, na minha concepção, disso que nós estávamos falando. Para além disso, nós temos outras forças, outras manifestações que também estão disponíveis e dentro desse contexto. Por quê? Porque a partir do momento que esta mulher, e nós vamos colocar esta mulher como nós, ou como a bruxa, ou como a pessoa, ou como a transformação, a partir do momento que essa mulher, ela senta nesse trono, dentro desse poço, desse inferno, desse local, e ali, naquele sentar, naquela decisão, naquele momento, ela decide ser senhora do próprio destino, decide não aceitar o que é imposto e ir buscar, ir correr, guerrear, alcançar o que há de desejo, essa mulher sangra. Nós estamos falando do sangue, nós estamos falando da vontade, também estamos falando do poder da mulher, do sagrado feminino.
Eu vejo os sagrados dentro das duas colunas, o lado masculino e o lado feminino, como a gente vê nesses dois símbolos que tem em cada uma dessa coluna, dessa árvore. Todas as três imagens, para mim, elas têm uma semelhança. Em que contexto? Quando eu olho, eu vejo muito claramente uma árvore da vida nelas. Ai, Ana, mas a gente está falando de inferno, tem a árvore da morte, a árvore clifótica, não quero saber. Estou falando da minha interpretação, da forma que eu estou visualizando cada entendimento disso aqui. Eu vejo essa árvore da vida. Por quê? Porque não se esqueça que quando nós falamos de árvore da vida, nós estamos falando do poder dos 4 elementos: o ar, o fogo, a água e a terra. E dentro desse contexto que eu tô falando de uma forma mais hermética, né? Eu não tô falando dentro da estrutura da Golden Dawn, que vai fazer o oposto, que vai trazer o fogo como esse espírito, o ar, a água e a terra. Por que para mim eu trago esse entendimento? Eu vejo muito claramente essa árvore aqui. Porque quando a gente fala dessa árvore da vida, e supondo que a árvore da vida é um corpo, como somos, e ela é aquela estrutura do macro, dentro do micro que sou eu, dentro da árvore da vida, nós, dentro desse corpo, a gente chega até um pouco depois de Tiferet. As 3 últimas esferas, que são as esferas de cima, elas são exatamente a nossa aura, o nosso plano etéreo. E esse plano etéreo que se acopla numa nova árvore da vida para recomeçar esse processo. Aqui, para mim, nós estamos exatamente enfiados dentro desse poço, mas ainda assim alcançando esse ar, porque é um despertar. E é um despertar absoluto. De todas as coisas que pode vir, que pode acontecer, que pode surgir, nós também estamos falando da beleza. Nós estamos falando da nossa grandeza. É dentro dos abismos que a gente decide quem a gente é. É dentro dos abismos que a gente vai entender o valor de quem somos. E não tem como você falar do eu sou se você não compreende o que isso significa. O eu, a imagem e semelhança do todo. O eu sou vai trazer essa concepção de grandeza, de manifestação, de poder. Mas muitas vezes isso só acontece a partir dos nossos infernos. É como o caos que traz a ordem. O abismo, é o inferno que te leva ao caminho que você deseja. É o enfrentamento dos nossos poços, é o enfrentamento dos nossos obstáculos, é o despertar desse mago, dessa bruxa, enquanto senhor e senhora do seu destino, que vai fazer a gente dar o próximo passo e chegar na próxima figura. Essa simbologia de beleza eu vou trazer aqui nesses flamingos, tá? Porque além deles serem muito belos, eles são caçadores. E eles são caçadores de um tipo diferente. Ele não é aquele tipo de caçador que vai sair brigando e guerreando, não. Ele é o tipo de caçador que sabe exatamente onde se encontra a caça. E essa caça, ela é abundante. Ele não precisa se flagelar, ele não precisa se destruir para conseguir. E para além disso, essa caça, essa abundância, ela é refletida nele. Em que sentido? Na sua pelagem. Os flamingos, eles têm essa pelagem rosada a partir de camarões que eles comem. E esses camarões são dados em abundância lá onde eles ficam, né? Segundo o Globo Repórter, que eu me lembro há anos atrás. Mas lá onde eles vivem. Essa pigmentação dessas ostras, camarões, enfim, não lembro qual é a direita a comida, é que dá essa pelagem nele avermelhada, diferente dos outros pássaros, e que dá todo esse esplendor e essa beleza para ele. Ou seja, além daquilo ter em abundância, aquilo é um agente de transformação nele, para deixar ele mais belo, ele mais exuberante, ele diferente de todo aquele outro cenário que nós estamos vendo, de todas as outras aves, nesse contexto. E nós também estamos falando da rosa.
Eu tenho uma cigana que chama Rosa, né? A cigana pombogira Rosa do Oriente. E a rosa, ela tem um fundamento muito forte e muito grandioso, porque a rosa, ela vai falar da beleza e ela vai falar dos espinhos. Nós estamos falando da estrutura e manifestação da terra, porque não se engane, todas as coisas que a gente faz, cria e manifesta, tem que ser referentes à nossa vida aqui. Quando a gente vai para outra imagem que eu escolhi, que já é relacionado a esse salto dado desse poço, a esse despertar, nós vamos ter essa mesma mulher em pé, mas nesse momento ela já não está mais naquilo, ela já está num processo de caminhar, num processo de andar e encontrar nesse mesmo trono que ela estava sentada e que foi transformado a partir de tudo isso que ela teve que passar, né? Todas essas transformações, toda essa alquimia é nossa. Então entendam isso, essa simbologia, toda essa alquimia é nossa, a transformação é na gente, né? É como eu falo muito nas aulas, assim, o sangue que o Exu bebe é o nosso. Porque se a gente não for esse agente de transformação, se a gente não for essa transformação, nada existe, né? Não funciona. E aí, gente, quando ela chega, quando ela alcança esse trono, ela vislumbra esse trono que ela deseja, quando ela sai de Malkuth, aí novamente eu vejo essa estrutura de árvore da vida, quando a gente sai da manifestação da terra e entra dentro da manifestação da lua, ou seja, quando a gente entra dentro do plano espiritual, da expansão, né? Da expansão, da manifestação daquilo que a gente quer, a gente gira uma chave, a gente abre uma porta, a gente entra dentro de um portal. Portais, né? A gente atravessa essa porta, mas é uma chave por vez, é uma volta por vez, né? Então a gente gira essa porta. A gente aqui, nós já estamos falando das grandezas e da manifestação do eu na terra, ou seja, a gente está falando da prosperidade, da riqueza, da beleza, das estruturas, porque quando a gente fala da terra, a gente fala de tudo que esse elemento proporciona, né? Tudo que nós necessitamos enquanto seres humanos vive dentro dessa manifestação de Malkuth, desse mundo material, ou seja, é o denso, é a matéria que densifica a ponto, é o sutil que densifica a ponto de materializar, e nós vivemos dentro dessa matéria. Dentro dessa segunda figura, a gente já vê que aquele inferno que estava cheio de demônios, ou seja, cheio de portas e possibilidades, ela já está dentro de uma cidade, de um lugar bem maior, de um lugar bem mais movimentado e de um cabaré, né, que mexe com essa estrutura do dinheiro, da vida, do poder, da beleza. E essa chave, ela é dada pelas mãos de um grandioso senhor, de um grandioso rei. Lembra que nós estamos falando da manifestação da matéria, então nós estamos trazendo Mamon dentro dessa matéria, dessa energia da terra, desse poder que a terra é. Lá dentro dessa estrutura da Cabala, a gente vai falar sempre sobre os 4 elementos e nós vamos entender ainda mais que o Deus que se conhece é essa figura dos 4 elementos. Para quem estuda aí Cabala ou coisa desse contexto, vai falar que o impronunciável nome de Deus, né, o Invoha ou Aboha, ele significa nada mais, nada menos do que terra, fogo, água e ar, né? E é muito sobre isso. Mas quando a gente está falando dessa manifestação na terra, nós também estamos falando de todas as necessidades que nós manifestamos aqui. E essas necessidades, para serem alcançadas, a gente precisa alquimizar, ou seja, usar isso ao nosso favor, transformar isso, para que a gente possa alcançar o que se deseja aqui. É por isso que ela traz essa manifestação na mão. Ela traz aqui na mão dela, ela olha para a criação dela, ela olha para o desejo dela, que ainda é uma esfera menor, que é muito reluzente com a esfera maior que esse Deus manifesta. Um próximo passo, um próximo portal. E o Deus já olha para o próximo portal do seu trono.
ele já sabe que se você passar mais uma vez por esse seu abismo, você manifesta e você alcança a próxima porta, o próximo portal, você gira mais uma chave. E aí, nessa terceira figura, a gente vai ter esse Deus, né? Com esse livro de todas as coisas, com o seu timo bem aberto, seu olho vivo espiritual para além do terceiro olho. Porque nós estamos falando, e volto a falar dessa estrutura de árvore da vida, nós estamos falando de Daf. Lá na árvore da vida, você vai ter as 10 esferas, né? As 10 sefirotes, cada uma delas vai ter um significado onde a gente vai associar aos planetas, às deusas, à mitologia grega e tantas outras, a astrologia, ao tarô e tantas outras coisas dentro dessa estrutura. Mas a gente tem uma esfera que é uma esfera que ela é chamada de Daf. Lá é como se ela fosse o último abismo. É como se ela fosse todo o poder de ancestralidade, o poder de bruxaria. Dentro da minha interpretação, eu vivo dizendo que Daf é a nossa bruxaria, o nosso poder de bruxaria. Porque eu entendo o poder da bruxaria como esse poder dos 4 elementos, dessa alquimia e dessa expansão que nós fazemos dentro do nosso eu, né? Essa magia que mora dentro de mim. É isso que é essa esfera. E é muito no lugarzinho onde está o olho desse Deus. Lembra que nós somos essa estrutura de árvore da vida? Que nós somos esse círculo, esse fogo flamejante? Só que lá, na árvore da vida, a gente não vai colocar as 3 camadas superiores como fogo. Nós vamos trazer a energia luciferiana, a energia do ar. Ar, por ser a força mais sutil, fala-se que ela é o mais próximo ao todo. E não é à toa que para mim, para nós, né, é o elemento de Lúcifer. Nós estamos falando da inteligência e da sabedoria do todo. Nós estamos falando dos ensinamentos, nós estamos falando do maior portal de acesso a tudo e tudo. A tudo que é, a tudo que se faz, a tudo que se manifesta, independente da consciência luciferiana ou não. Nós estamos falando do poder do elemento ar. O ar do todo, o ar de Malkuth, o ar da árvore da vida, essa manifestação entre o maior e o que está em cima e o que está abaixo, nós estamos falando de Malkuth e Keter, ou seja, o ar e a terra. Essa manifestação do que é em cima é como o que está embaixo, é exatamente a estruturação, a criação e a vivência disso que a gente deseja. Esse livro da sabedoria, essa chama azul, esse fogo da verdadeira vontade, ele fala sobre a nossa racionalidade de manifestar. Porque não se enganem, gente. Quando a gente fala de racional, nós estamos falando de mental, nós estamos falando de tudo que é, dessa consciência que se é. Se o todo é mental, a partir de toda a originação, tudo se origina a partir disso, certo? Tudo se origina a partir da nossa mente que é um reflexo desse todo. Se o todo é mental, como eu posso materializar aqui se eu não fizer essa manifestação mental daquilo? E quando a gente fala de mental, nós também estamos falando dos outros 3 elementos dentro desse ar. Porque se a gente não tiver um emocional, um mental e emocional equilibrado, a gente não faz nada. Se a nossa mente não botar o movimento, não acontece nada. E se a gente não souber utilizar, se a gente não tiver essa sabedoria de utilizar as manifestações que se tem aqui na Terra, a gente vai viver enfiada dentro de uma escassez absoluta. O ar que circula, a respiração, a consciência, o ritmo que se é o que vai manifestar, né, vibrar para além da matéria aquilo que se precisa ser. Todo esse poder
toda essa magia, todo esse essas esferas, todas essas constelações, essa galáxia, ela vive dentro da gente. O que é em cima é como está embaixo, o que é embaixo é como está em cima. Nós estamos falando dessa grande força, desse grande ensinamento hermético. Ai, bom, gente, foi a minha interpretação a partir disso. E é isso.